gente, aqui é a Helena, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a segunda história de Quatro Estações, que é o aluno inteligente na parte de verão da corrupção. Cara, pra começar falando dessa história, adoro essa história. Ela tem uma adaptação que eu já vou contar pra vocês, mas ela é uma história que ela vai te envolvendo numa trama assim psicológica muito bizarra e num drama assim entre os dois personagens, e eles vão se emaranhando de uma forma muito, muito tensa. A história se passa em 1974, a gente vai acompanhar o Todd, ele é descrito em terceira pessoa, se eu não tô errado a história. E o Todd, ele é um aluno muito exemplar, muito inteligente. Tipo assim, ele é um perfeito aluno, assim, um perfeito filho, faz tudo certinho e tal. Só que ele tem uma obsessão pela Segunda Guerra Mundial, e essa é a parte sombria dele, porque ele tem obsessão sobre as torturas e sobre tudo o que os nazistas fizeram com as pessoas na Segunda Guerra Mundial. E aí, que nessa obsessão, ele descobre um ex-soldado nazista que mora em seu bairro, o Dusander. O Dusander, ele consegue achar por imagens na parte de jornais e tal, e pesquisas que ele faz da Segunda Guerra, ele vê as semelhanças do Dusander e ele descobre que ele é um ex-soldado nazista. E aí é onde começa tudo, porque o Dusander, ele tá se escondendo, né, nessa época. Não sei se hoje em dia ainda pessoas procuram por soldados nazistas para eles responderem sobre seus crimes, mas em 1974 isso tava em altíssimo, gente. A guerra mal tinha acabado, acabou em 1945. Se você for pensar, é muito pouco tempo para todo mundo ter respondido por seus crimes de guerra. Ainda existia a Guerra Fria. Então, assim, tinha muita coisa acontecendo nessa época. O livro foi lançado em 82. Ainda existia a Guerra Fria, então ainda tinha muitos resquícios de toda essa época tenebrosa na nossa sociedade, no nosso mundo. O Todd, ele começa a chantagear o Dusander para ele contar histórias do que eles faziam, como eram feitas as torturas, como eram feitos os assassinatos, o que ele ouvia, o cheiro das coisas. Ele queria saber tudo detalhadamente, como um bom psicopatinha adolescente, juvenil que ele era. Só que vai mudando um pouco isso, porque no começo parece que o Todd tá em vantagem, que ele tá acima do Dusander, que ele consegue manipular o Dusander, que ele consegue o Dusander na mão. Só que, na verdade, não. O Dusander é um cara muito esperto, gente. Não é qualquer adolescente que vai passar a perna dele assim. E esse poder, assim, ele vai mudando de um pro outro. E à medida que o Todd fala, à medida que o Todd ouve mais sobre as histórias da Segunda Guerra, mas ele vai ficando meio doente, assim, meio fora de si. Ele vai decaindo na escola, ele vai tendo problemas em casa, ele vai ter pensamentos homicidas, ele vai, assim, se definhando, enquanto o Dusander, ele vai crescendo, ele vai tendo mais gosto. Parece que alimenta o Dusander reviver esses momentos. Tanto que o Dusander tem seu uniforme, seu antigo uniforme nazista ainda, e ele veste esse uniforme e ele se sente grandioso, e ele começa a fazer testes e torturas em animais na história, e aí eles vão se emaranhando nessa história. O final dessa história é maravilhosa, eu acho sensacional o jeito como acaba. Meus vizinhos estão falando, só que assim, ou é isso, ou eu não vou conseguir gravar, porque hoje todo mundo tá testando minha paciência nesse condomínio. Eu anotei aqui algumas coisas que tem de ligação entre outras histórias do King. Que o Dusander, ele lembra de usar um banco no estado do Maine para comprar ações num nome falso. E ele cita que esse banqueiro, o banqueiro que ajudou ele, foi preso por matar a esposa e o amante dela. Ou seja, que é o Andy da novela passada que eu falei pra vocês, de Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. Um educador, um conselheiro educacional na história também, e ele fica num quarto de hotel, que é o quarto 217, que é o quarto do Iluminado, né? O famoso quarto do Iluminado. No pós-fácil desse livro aqui, inclusive, o King fala que ele escreveu Quatro Estações logo depois
de ter escrito o Iluminado. A adaptação que a gente tem é o Apte Pope, acho que é o Aluno Inteligente mesmo, que ele é bem fiel ao livro, ele é bem fiel à história. Foi lançado em 1989 pela direção de Bryan Singer, que fez praticamente todos os filmes de X-Men que a gente conhece, assim. E tem o roteiro do Brandon Boyce. Quem faz o Todd no filme é o Brad Renfro. Quem faz o do Xander, gente, esse aqui é maioral, hein? É o Ian McKellen, sim, o nosso Gandalf. Sim, ele faz o do Xander e tá incrível. E meu Deus, o conselheiro educacional que eu falei pra vocês, quem faz ele é o David Schwimmer, o Ross de Friends. Imagina a minha cara vendo o Ross de Friends nesse filme. Foi bizarro, acho que foi uma das poucas vezes que eu vi alguma coisa com ele fora de Friends. Eu não consumi coisas que ele faz. Foram, sei lá, uma ou duas coisas que eu vi que ele atuou fora de Friends, e essa foi uma delas. Eu gosto bastante desse filme, eu gosto como ele trata os personagens. Eu acho que a construção do personagem do filme é muito parecida com o do livro. Eu acho que eles são bem fiéis uns dos outros. Eu não vejo muita gente falando desse filme, mas é um filme bem irritante também. Essa história me irrita muito, os personagens me irritam muito. Eu tenho muita raiva de todos os personagens aqui. Eu não me cativo por nenhum deles. Eu só tenho muito, muito, muito ódio no meu coração por esses personagens. É revoltante, assim, me dá muita raiva e eu quero que todo mundo se exploda, tanto do final dele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo se vocês já leram essa história, se vocês conhecem Quatro Estações. Se vocês conhecem, qual é a história favorita de vocês desse livro? Não esquece também de que meu livro ainda está, sim, em pré-venda para vocês até dia 13 de setembro. Vou deixar o link aqui embaixo para compra de Quatro Estações. Vou deixar aqui embaixo o link para compra do meu livro, também Travesseiro Manchado. Não deixe de adquiri-lo. O frete está grátis, gente. O frete está grátis. Curte o vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!